Quero ser um vaso de bênção, sim, vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Começamos mais um momento de celebração e eu quero te convidar a ler comigo Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 em diante, diz assim: entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos adorar a Jesus. Quero te convidar aí na sua casa agora fazer uma oração, adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de abrir o livro, abriu o livro da vida, o livro da história da humanidade está na mão dele, e a ele seja dada a honra, a glória, o poder, a riqueza, a sabedoria e o louvor.
Esse momento é um momento de celebrarmos aquele que estava morto, mas hoje vive, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Adore Ele aí, se você puder, comigo agora. Senhor, obrigado. Obrigado por mais um tempo desse. Mais um tempo de te louvar, mais um tempo de ouvir tua palavra, mais um tempo de orar, mais um tempo de estar sensível à voz do teu Espírito Santo. Usa, Deus, mais uma vez esse encontro, esse momento, cada um na sua casa, ouvindo a tua palavra, adorando ao Senhor, para tornar o nome do Senhor cada dia mais excelso, cada dia mais supremo, cada dia mais soberano. A partir de nós, Deus, para o nosso meio, o Senhor seja engrandecido, adorado e exaltado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar aqui o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Vamos louvar o Senhor com algumas canções. Vamos fazer uma oração antes. Se você puder me acompanhar, por favor, daí de onde você está. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, grandioso e amado Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio, porque até que o Senhor nos ajudou e nunca nos deixou na mão, Pai. Nos abençoe agora, Deus, durante esse culto, onde quer que nós estejamos, que nós possamos nos focar no Senhor, exclusivamente no Senhor, Pai. Nos livra de toda e qualquer distração e que o Senhor possa realmente, Deus, falar a cada um dos corações aqui e que vidas, Deus, possam ser alcançadas dentro das suas casas por meio da Tua palavra. Nos abençoe, nos ajude e nos guarde, Deus, em nome de Jesus. Amém. Todo tempo é tempo de louvar o Senhor. Vamos declarar isso agora nessa canção. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem Bem perto o Senhor está daqueles que o amam. Mesmo que a gente esteja distante fisicamente, o Senhor sempre está conosco. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que eu envolvo.
Quebranta, Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, bebendo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Senhor, nós dependemos de ti. E durante momentos de crise é que nós percebemos o quanto nós dependemos de ti e o quanto nós não somos nada. Nos abençoe, Deus, para que a gente sempre possa reconhecer isso, que a gente nunca se esqueça disso. Nos abençoe, Deus, e nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa reflexão está em Efésios, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. E o nosso assunto é muito legal. Nós vamos falar sobre a maturidade espiritual, maturidade emocional. E aí, você se considera uma pessoa madura ou um bebezão? A gente corre o risco de sermos imaturos, crianças. Crescemos, mas temos comportamento de criança. Vamos tentar evitar isso aí. A palavra de Deus diz assim, Efésios 4, 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, olha o que diz a Bíblia, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu assisti um filme, acho que tem 1, 2, o 3, eu não sei se tem, chama Gente Grande, Vivendo como Gente Grande, uma coisa assim, um filme de comédia do Adam Sandler. Não sei se você gosta desse tipo de filme. Eu de vez em quando gosto de ver, assim, é coisa bem boba mesmo, né? Só para tirar um tempo para dar uma risada. E tem uma brincadeira que eles fazem, é muito legal, que eles pegam uma flecha assim, mandam pro alto, e essa flecha ela sobe e o mais corajoso vence, que é aquele que fica até o final para esperar essa flecha cair. Eu não vou te contar o que acontece no filme, que você precisa ver para rir um pouco. Mas a flecha cai direto no pé do mesmo cara, e a cena é engraçada. Eles correndo, caindo, tropeçando. Mas o detalhe é o seguinte, são homens casados de 30 e lá vai, 40, 50 anos... Gente que tem filhos, mas estão lá fazendo brincadeira de criança. Brincadeira de criança, como é bom, né? Para alguns acreditam que traz amor e esperança, mas tem gente que na verdade é falta de maturidade. Tem hora, meus irmãos, que a gente precisa perceber que é tempo de amadurecer. A Bíblia diz para nós um texto muito interessante, esse texto de Efésios, para que nós não sejamos mais como meninos. Eu gosto muito de ler esse texto na versão da Bíblia Viva, que diz assim para nós: até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos, a ponto que Cristo ocupe completamente o nosso ser.
Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente ou habitualmente mentiu para nós e fez com que a mentira soasse como verdade. E a versão da Bíblia, a mensagem, a paráfrase diz assim: ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos, em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos, plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Chega de ser criança, não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvo fáceis dos impostores. É isso que Paulo fala para nós na versão aqui da paráfrase da Bíblia Mensagem. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe fez para mim um suco de beterraba e me disse que quem tomasse esse suco virava o Batman. Me disse que eu ia voar igual o Batman. Olha como criança é ingênua. Eu tomei o suco, subi lá em casa estava em reforma, e eu subi lá num lugar alto, na escada que estava em reforma, e pulei, me arrebentei todo. Gente, criança é tão ingênua que nem parou para pensar que o Batman não voa. Olha só, você vê, tomei o suco não garantia que eu ia voar coisa nenhuma, e Batman, em vez de o Batman voa. Infelizmente tem muitos cristãos, tem muita gente que acredita em qualquer coisa que ouve por aí. E é isso que Paulo está falando para nós. É hora de eu e você crescermos. É hora da gente amadurecer. Onde está a maturidade do texto? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus, a estatura perfeita de Jesus Cristo. Então, onde está a minha maturidade e onde está a sua maturidade? Na medida que nós conhecemos quem é Jesus, conhecemos o caráter de Jesus, nós vamos nos tornando mais maduros, porque na medida que a gente conhece a Cristo, nós vamos nos moldando aos padrões, ao jeito de Cristo, ao caráter de Cristo. Então, como que eu e você podemos amadurecer emocionalmente e espiritualmente? Conhecendo mais sobre Jesus e nos moldando ao caráter de Jesus, como diz o versículo 13. Então, gente grande é gente madura. A vida exige crescimento, a vida exige amadurecimento. Ser velho não significa ser maduro, e muitos de nós precisamos deixar de sermos imaturos. Como então a gente faz para amadurecer? Em primeiro lugar, a maturidade vem quando a gente se parece com Jesus. A gente começa a viver como gente grande quando a gente começa a viver se parecendo com Jesus. O alvo do cristão é se parecer com Jesus. Vamos de novo para o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. A Bíblia diz, até que todos cheguemos. O objetivo, então, meu e seu, é chegar a um nível. E qual é esse nível? Não é o nível do pastor, não é o nível daquela pessoa que a gente admira, daquele filósofo, daquele sábio, daquele professor. Não é o nível do meu pai, não é o nível da minha mãe. Ainda que a gente possa se espelhar em ótimas pessoas, o nível para a minha vida e o nível para a sua vida, o padrão é mais elevado, é Jesus Cristo. E o objetivo é chegar lá. Por isso que a Bíblia diz, até que todos cheguemos. Então, o verdadeiro amadurecimento está quando nós alcançamos o objetivo de sermos semelhantes a Jesus. Não é melhorar o louvor, não é fazer encher a igreja, não é fazer acampamentos divertidos igual a gente faz na nossa igreja, não que isso seja errado, mas o principal é sermos semelhantes a Jesus. A marca de um discípulo não é frequentar a igreja, não é assistir transmissão online. A marca do discípulo é seguir os passos do mestre. E se o mestre é Jesus, nós copiamos ele, porque o que ele nos ensina é bênção e o que ele faz é padrão, é padrão. Então, quem não amadurece não anda para frente, perde tempo. Vive uma vida de menino e começa a viver uma vida espiritualmente fraca, espiritualmente xoxa, emocionalmente abalada. É gente que está sempre sofrendo, é gente que está sempre balançando. Veja o que o texto diz aqui, é gente que não está aperfeiçoada, é gente que não edifica ninguém, é gente que está sempre frouxa, e nós corremos o risco de viver uma vida como meninos, agitados, bagunceiros.
que fazem, estão tocando sempre o terror, estão incomodando. Já viu o menino bagunceiro, como é que é difícil? Não obedece, não dá sossego, não deixa ninguém conversar. Acho que de vez em quando a gente fica assim emocionalmente, a gente dá uma trabalheira para quem vive com a gente dá uma trabalheira para a igreja, a gente dá uma trabalheira para os outros, a gente dá uma trabalheira para a comunidade, e a gente deixa de abençoar e começa a incomodar, e era tempo da gente estar cuidando das pessoas, mas as pessoas estão cuidando de nós. Espera lá, eu não estou dizendo que a gente não possa passar por momentos da nossa vida que a gente precise de cuidado. Eu preciso, você precisa, a gente tropeça e precisamos ser cuidados, mas é importante que a gente observe. Por que eu não estou me parecendo com Jesus? O que é que falta na minha vida? Onde eu preciso amadurecer? E o capítulo 4 de Efésios traz a ideia de progressão na vida espiritual. Olha o que diz o versículo 1. Rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. O que ele está dizendo? Jesus salvou você. Agora ande de um modo que seja digno a isso. Viva uma vida digna, sim. Então o texto vai tomando a direção não só do crescimento da igreja, quando Deus chama mestres, evangelistas, pastores, está aí, né? No versículo 10 do capítulo 4, versículo 11 do capítulo 4, e vai dizer que o compromisso para a edificação da sociedade, para a edificação da igreja, para a edificação da família, não tem a ver só com mestres, pastores, evangelistas e mestres e líderes. Tem a ver com o meu amadurecimento. Então, qual é a mensagem que eu quero que você guarda? Quando você amadurecer, você vai começar a abençoar quem está ao seu redor. Vai abençoar a sua família, vai abençoar as pessoas que você convive. E nesse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, as pessoas estão começando a ficar com a cabeça muito fraca. E a galera está mostrando sinais terríveis de falta de maturidade. Então a maturidade está em Jesus, e se a maturidade está em Jesus, a gente precisa aprender duas coisas. Primeira delas, como que Jesus lidou quando a crise apareceu? Quando ele estava a caminho da cruz, ele fez uma oração: Pai, afasta de mim este cálice, mas ele disse: contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia que o Pai poderia ser glorificado através do sofrimento dele. Então, a pessoa madura, ela usa os sofrimentos que acontecem na vida dela para a glória de Deus. Quando Jesus encontra com aquele rapaz que estava cego de nascença, os discípulos perguntam: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? E Jesus falou: ninguém pecou, ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Então esse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento é uma oportunidade que Deus está te dando para que você mostre a sua maturidade espiritual e então glorifique a Jesus por meio das lutas, por meio da dificuldade. Segundo lugar, você também vai aprender a ser maduro se parecendo com Jesus quando você desenvolver, e eu desenvolver, uma vida de comunhão com Jesus Cristo. A unidade exige conhecimento. A unidade da fé e do pleno conhecimento que o texto diz aqui. Então, na medida que eu vou me unindo a Jesus através da comunhão, da oração, da palavra, eu vou conhecendo mais dele. E eu vou chegando para perto da luz. Ele vai revelando as minhas trevas, ele vai mudando a minha vida. E ele vai trabalhando em meu caráter. Jesus tem essa habilidade impressionante de mudar a gente sem que a gente perceba o que ele está fazendo. Ele vai moldando, e nós vamos nos relacionando, ele vai trabalhando, até que quando a gente percebe, nós estamos sendo moldados, nós estamos nos parecendo com Jesus. Então, quanto mais de Jesus você conhecer, mais perto dele você vai estar. Tudo aquilo que for para a sua vida que não tem a ver com Jesus Cristo é nocivo para a sua vida. Amadurecer, então, é necessário para que a gente possa fazer o que Cristo fez e ser como ele é. Então, eu deixo de ser eu para ser Cristo em mim. Então eu queria que você pensasse comigo aí, como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Você tem vivido na sua vida de um jeito que combina com Jesus, ou a sua vida não tem nada a ver com Jesus Cristo? Onde você precisa amadurecer para se parecer mais com o seu Salvador? Faça uma reflexão pessoal. Eu não posso fazer isso por você, só você. É tempo de nós amadurecermos. Em primeiro lugar, então, precisamos nos parecer com Jesus. Em segundo lugar, não só se parecer com Jesus, mas nós precisamos
amadurecer para sermos influentes na sociedade. Olha o que diz o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Nós não devemos ser levados por todos os lados, mas nós devemos levar as pessoas a Jesus. Uma pessoa madura não vive por aí ouvindo as coisas e dando atenção demasiada. A Bíblia nos diz no Salmo capítulo 1, primeiro salmo, primeiro cântico do livro de Salmos, é que bem-aventurado um homem que não ouve, não anda no conselho dos ímpios. O mundo fala, a política fala, a economia fala, a doença fala, a saúde fala, o pai fala, a mãe fala, o pastor fala, a igreja fala, o padre fala, todo mundo fala. Mas quem eu ouço? Que o meu ouvido ouça a voz de Jesus, antes de ouvir todas as outras vozes. No mundo de muitas vozes, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. E então, a gente tem uma voz para levar para as pessoas, para que elas também saibam qual é o caminho de Jesus. Meus irmãos, o texto fala que nós não somos levados. Se nós não somos levados, se nós não somos umas criancinhas mais, que pega na nossa mão e leva para cá, leva para lá, leva para lá, leva para cá, não é assim que a gente deve viver. Pelo contrário, a gente tem que ter capacidade suficiente para ouvir a voz de Jesus e saber o que é para nós. Tem muita gente, que o texto vai dizer aqui, que são pessoas que têm artimanha para, com astúcia, enganarem as pessoas. Tem muita gente que tem o desejo de te enganar, de te ludibriar, de te passar a perna, te dar o tombo, o migué. Mas Jesus é aquele que fala e as suas ovelhas ouvem a sua voz. A maturidade envolve, então, não ouvir tanto a voz dos outros, mas ouvir principalmente a voz de Jesus. Eu espero que nesse momento você não esteja ouvindo a minha voz, mas eu espero que você ouça a voz de Jesus. Eu espero que você não espere os momentos dessas transmissões online para você ouvir a voz de Jesus. Eu realmente quero crer que você ouve a voz de Jesus o tempo todo, o dia inteiro, através de uma comunhão profunda e íntima com Jesus. É isso que o texto diz. E os crentes, os filhos de Deus, aqueles que conhecem a palavra, eles não caem na arapuca e nas artimanhas dos homens, seja quem for e o que for o assunto. Pelo contrário, eles sabem o caminho, porque eles ouviram a voz do seu Senhor. Então eles não são influenciados, mas eles influenciam. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Então a maturidade tem a ver com influência. Que tanto você tem influenciado? Será que as pessoas que estão passando por lutas, dificuldades nesses dias, veem você como uma boa influência? Será que elas ligam para você precisando de ajuda, pedindo um conselho, pedindo uma oração, algum recurso? Veem você como aquele que pode ajudar? Fala, não liga para fulano não, fulano é problema. Fulano é problema. Não queremos ser pessoas problemáticas, queremos ser pessoas que ajudam. João Calvino diz para nós aqui, crianças são aqueles que ainda não deram um passo no caminho do Senhor, mas ainda hesitam, não dão aquele passo, que ainda não determinaram qual estrada vão escolher, mas às vezes se movem numa direção, às vezes vão para outra, sempre na dúvida, sempre oscilando. Ai meu Deus, o que eu faço? Mas os que estão plenamente fundamentados na doutrina de Jesus, embora ainda sejam imperfeitos, possuem tanta sabedoria e vigor, que têm como escolher o que é melhor, e assim prosseguem no curso certo. Aleluia. Eu quero ser esse que prossegue no curso certo. Não fica aqui, não fica ali. Não, tem um caminho. O livro de Provérbios diz que não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas segue no caminho. Então o que a gente mais vê hoje são pessoas que não evoluíram no conhecimento de Jesus e são crianças. São controladas pelos pastores, são controladas pela política, são controladas pelas notícias, são controladas pelas informações, são controladas pelo dinheiro, sendo que nós devemos de verdade ser controlados por Jesus, para que a gente possa ensinar as pessoas, olha, bom mesmo é seguir ao Mestre. Que maravilha, influenciar e não ser influenciado. Paulo usa duas metáforas aqui, e ilustra aqueles que não têm confiança e firmeza no Senhor. Primeiro é a metáfora das crianças, que são arremessadas de um lado para o outro e levadas ao redor. E ele também fala sobre aqueles que caem em artimanhas, das estratagemas daqueles que induzem ao erro. Meus irmãos, no lugar de sermos crianças sem postura, sem pulso firme,
nós devemos destacar na vida cristã, amadurecer e influenciar as pessoas. Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo não nos molda, nós é que moldamos o mundo. Não são as pessoas ao nosso redor que nos influenciam, somos nós que influenciamos elas. Porque nós somos melhores? Não. É porque nós ouvimos a voz de Jesus e podemos dizer para elas, olha, isso que você está querendo, essa voz que você está ouvindo, isso aí que você está entendendo, não é legal para a sua vida. Foge, ouça a voz de Jesus. Hoje eu queria falar só sobre isso. Em primeiro lugar, se parecer com Jesus. Segundo lugar, influenciar as pessoas. O versículo 15 termina dizendo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Jesus Cristo. Então, o amadurecimento exige conhecer a verdade cheia de amor. Jesus é o amor, Jesus é a verdade. Relacionamento com Jesus Cristo. Quero concluir. Em primeiro lugar, amadurecer é necessário. E só dá para fazer quando conhecemos Jesus de pertinho. Amadurecer é necessário para que a gente se pareça um pouco mais com Jesus. E nós nos parecemos com Jesus quando temos intimidade com Jesus, quando estudamos a Bíblia, quando desenvolvemos uma vida de intimidade. Terceiro, amadurecer é levar outros a se parecer com Jesus. Não deixe que ninguém faça a sua cabeça, mas pela misericórdia de Deus, use a Bíblia para fazer a sua cabeça e fazer a cabeça dos outros na palavra. Não na minha opinião nem na sua, mas na palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Abençoe esse irmão que está nos ouvindo. Abençoe, Deus, para que não sejamos como crianças, fracas, frágeis, sem postura, sem pulso, sem firmeza, mas que possamos juntos, na Tua palavra, amadurecer, desenvolver uma mente sã, um coração são, um coração saudável, uma fé firme, uma fé forte, e saber o que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe você, sua casa, sua família. Estamos chegando aqui ao final do nosso culto. Eu espero que você possa ter sido aí extremamente abençoado aí pelo nosso Deus, que Ele possa ter falado aí ao seu coração. Essa última canção, basicamente é uma canção que fala que mesmo que a tempestade seja muito forte, né, e o barco ele possa naufragar, com Jesus no barco a gente pode descansar. Uma referência lá do texto de Marcos 4, que Jesus acalma uma tempestade. E vamos louvar o Senhor aqui com mais uma canção. Tempestade vem e tudo vier a balançar, e aparentemente o barco possa naufragar. Se o meu Jesus está ali, não tenho nada a temer. Confiando plenamente nele, eu posso descansar, descansar, descansar. Restaurador, tu fez o que era morto reviver, pois só tu és Deus, que dá a vida a todo o que crê, pois ressuscitaste e vivo está a destra de Deus e jamais sairá. Filho que pode
tempestade vem e tudo vier a balançar e aparentemente o barco possa naufragar, se o meu Jesus está ali, não tenho nada a temer, confiando plenamente nele eu posso descansar. Se a tempestade vem e tudo vier a balançar e aparentemente o barco possa naufragar, se o meu Jesus está ali, não tenho nada a temer, confiando plenamente nele eu posso descansar, descansar, descansar. Meus irmãos, nós ficamos por aqui. Jesus abençoe você e sua casa. Eu quero deixar 2 recados para você. O primeiro deles, faça culto doméstico na sua casa. Leia a Bíblia, faça oração, adore a Jesus, faça isso no seu lar, não deixe a peteca cair não. Segundo, nos ajude a sermos generosos nesses dias. Cestas básicas, doe alimento, doe uma cesta, doe financeiramente. Nós precisamos da sua ajuda para ajudar outras pessoas. No mais, nós estamos com muita saudade dos irmãos. Jesus abençoe você e sua casa. Fica aqui o meu grande abraço, um abraço da nossa igreja para você. Tchau, tchau.